Sétimo item, discussão única e votação da moção número 2 de 2025, de autoria dos vereadores João Pedro Pugina, Rodrigo Ataíde e Sol do Autismo. É uma moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 1904 de 2024, em tramitação no Congresso Nacional, que considera homicídio o aborto realizado após 22 semanas de gestação. A moção está em discussão. Vereador João Pedro Pugina está se inscrevendo. Claro, pode, essa tribuna. Boa noite a todos. Eu só gostaria de explicar primeiramente a importância dessa moção, que o CONANDA, querendo passar por cima, né, da própria Constituição, através de uma resolução, está tentando relativizar a vida, né, como muitos outros fazem nesse país. E aqui, de uma forma bem ilustrativa, eu trouxe simbolicamente um feto, né, simbolizando um feto aqui de 22 semanas, que muitas pessoas têm a coragem de olhar e tratar como se fosse apenas um conglomerado de células. Um feto que já possui ali a sua impressão digital, já possui cérebro, possui movimentos, mesmo que involuntários, mas que representa a vida. E o que difere, por exemplo, nós de um feto de 22 semanas, a não ser tempo e nutrição? E uma coisa que nós temos vivido no nosso país é que muitas pessoas querem desumanizar a vida de bebês, por exemplo. Enquanto muitos tratam como um dever e uma causa humanitária lutar pelas tartarugas, que é uma causa nobre também, né, defender os animais. Porém, não faz sentido você lutar pela defesa dos animais e abandonar a defesa da própria vida humana. É justamente por isso que nós estamos movendo essa moção, para formalizar e apoiar ainda mais a luta contra o aborto no Congresso Nacional. Justamente por isso nós vamos enviar para aquela casa também, porque nós acreditamos na vida desde a sua concepção. E também acredito que a vida não tem preço, não somos nós que podemos rotular o que é vida e o que não é vida. Se nós já sabemos que muitas pessoas, pelo simples fato de encontrar uma bactéria em Marte ou qualquer outra coisa, já considera a vida. Agora, um bebê no ventre, a gente quer desumanizar, não tem sentido, não tem explicação para isso. Então, mais uma vez, é com muito temor, na verdade, que nós apresentamos isso, porque nós não queremos ver no nosso país a desumanização dos bebês, a desumanização de crianças, que eles começam apontando a partir de um tempo e depois levam para até chegar nos 9 meses. Já chegou nos 9 meses, não tem mais importância. Então, ou nós defendemos a vida desde a sua concepção, ou nós daremos espaço para esse tipo de pensamento, esse tipo de gente implantar no nosso país a imagem que eles querem, que é relativizar a vida. E nós não também podemos esquecer que se hoje nós estamos aqui para falar a favor ou contra o aborto, é porque todos nós já tivemos o direito de nascer e fomos resguardados nos ventres das nossas mães. Muito obrigado a todos, boa noite. Continua em discussão, agora com a palavra o vereador João Moreira. Senhora presidente, boa noite mais uma vez, aos caros colegas, vereadores, vereadora, tudo presente, parabenizar aqui o João e também os demais componentes que acompanham nessa moção. Interessante, importante, a vida é maravilhosa e realmente nós temos que defender a vida. Interessante, esta semana eu vi uma reportagem de um rapaz que estava capinando um terreno, me chamou muita atenção aquilo. E ele viu, em meio a uma moita no terreno baldio, que ele estava capinando, ele viu um ninho de tizil. Talvez nem todos aqui conhecem o que é um tizil. O tizil é aquele minúsculo passarinho, né, de cor escura, que a gente se encontra, e a gente encontrava muito nas roças de algodão, arroz, eles faziam os seus ninhos ali. E por causa daquele
daquele ninho que ainda estava com os ovos, ele preservou aquela moita e não capinou aquele local, por causa daquele ninho de tizil. Se preserva também, enfim, todas as aves, animais, né? É normal, teve um tempo atrás aqui que uma obra precisou ser desviada por causa de um ninho de coruja. Agora as pessoas querem matar uma vida, um bebê, né, que está concebido, e existe uma base bíblica, e eu quero ler aqui, Salmo 139, quando o salmista diz: meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado, ocultamente tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Então, parabéns, Pugina, pela propositura desta moção de apoio a esse projeto valioso que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Fernando Fabres. Eu só queria pedir aí, mais uma vez, para o Pugina, para o Rodrigo e para a Sol, para participar dessa moção, porque se tem algo que nós preservamos como cristãos e como seres humanos, é a vida. Então, a gente chegou num ponto da humanidade onde a gente criminaliza, e deve mesmo, né, a morte de animais, e tem uma rigidez muito grande em relação a isso. Só que aí, quando a gente está falando de um bebê, a gente relativiza. Eu não consigo entender o nível que nós chegamos de humanidade, onde a gente vai discutir, pelo que eu entendi até a conversa aí do Arlindo, né, o Pugina, esse bebê é maior do que o Pugina mostrou ali, o Arlindo, é isso? Uma parte, eu acho que foi um erro no texto, eu acho que são 12 semanas. Porque o bebê de 22 semanas, ele tem 20 centímetros e pesa quase 400 gramas, né? Já seria um absurdo muito maior. Mas eu acho que o texto deve ser de 12, mas eu sugeri para o Pugina de corrigir aí. Perfeito. Mas, de qualquer forma, qualquer momento da vida, nós temos que preservá-la. E a gente não pode dar o direito a alguém a matar alguém. Não faz sentido nenhum. O direito, a gente tem como sociedade, como... de alguma forma, participantes da questão pública, trazer solução para as famílias que têm algum problema nesse sentido. Lembro de discussões ali no Libicom, né, Rodrigo? E a gente pensar como a gente pode trazer um cuidado para a família que passa por situações de uma gravidez indesejada. Então, eu lembro do Henrico Missassi falando sobre isso, a gente trazer formas de preservar a família, de ajudar aquela pessoa que está passando por aquele momento difícil. Não é querendo dizer que não tem uma luta, uma situação em relação à pessoa que está ali numa gravidez indesejada por um motivo extra, aí, uma questão muito complicada que a gente sabe que acontece no país, né, até de abusadores, mas a gente não pode matar uma vida, a gente não pode assassinar uma criança. A gente precisa trazer soluções para essa família, para essa mulher, para essa mãe, que muitas vezes não tem a condição de lidar com aquela situação. Não tirar uma vida. Sou totalmente contra a Pugina e a turma aí, se puder me colocar nessa moção, eu desejo muito estar com vocês nessa moção. Parabéns. O senhor pede para subscrever também a moção, é isso, vereador? Exato. Tá certo. Vereador Rodrigo Ataíde, com a palavra. Vice-presidente, a questão até é um pouco pior do que somente essa situação. Eu acho que o Conando ele expandiu aqui todos os limites que ele deveria, né? Porque ele invade aqui o direito da família, né? Quando ele simplesmente diz que ele simplesmente pode encontrar a gestante menor de 14 anos, sem falar com a família, encaminhar para os serviços públicos de clínica de aborto, sem pedir a autorização da família. Ou seja, é o fim da picada, tá? Então, já estou só complementando o que o vereador Pugina comentou, até porque
o direito da vida, Fernando Fábio já explanou muito bem tudo isso, que ainda assim a mulher pode optar por dar à luz e permitir a adoção, né? E ainda assim podemos dizer sobre as situações dos riscos de doenças mentais. A Gazeta do Povo apresentou aqui uma matéria, dia 11/10/2021. O risco de doenças mentais é de 81% maior em mulheres que fizeram aborto. Mulheres que abortam têm 34% mais chance de sofrerem ansiedade, 37% mais de depressão, 110% de risco de se tornarem alcoólatras, 115% mais risco de tentarem o suicídio, 250% mais risco de serem hospitalizadas por questões psiquiátricas, 138% mais chance de desenvolver quadros depressivos em incidência, de 60% mais de casos de estresse pós-traumático. Ou seja, nós estamos falando aqui também de valorizar a mulher de alguma forma, pensando em todas essas consequências. Não é o caminho. Responder um crime com outro crime não é um caminho. Encerro aqui a minha fala, usando aqui uma citação de Santa Madre Teresa de Calcutá, que dizia: enquanto houver abortos no mundo, ele nunca terá paz. Se dermos à mãe o direito de matar o próprio filho, cada um se achará no direito para matar a quem desejar. É isso. Presidente, eu posso pedir só a reserva de tempo para o meu colega aqui, que eu queria complementar, que eu confundi aqui na hora que eu falei, é que a resolução do CONANDA, ela se estende até 22 semanas, né, a prática do aborto. E na hora que eu fui falar, eu disse que esse feto tinha 22 semanas. Esse é um feto de 12 semanas, como foi apontado pelos amigos. Mas, de qualquer maneira, seja 12, 22, seja 2 semanas. Eu sou a favor que todos tenham garantido esse direito fundamental à vida, né? E que resoluções como essa, que instituições como essa não venham tirar de nós algo que é um direito natural. Que todos nós temos o direito de nascer. Então, tivemos o direito de nascer e que isso se estenda também aos próximos bebês dentro do ventre. É isso. Com a palavra, também escrito, vereador. Bom, eu assumo a todos vocês que quando eu me candidatei a vereador, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria discutindo aborto na Câmara dos Vereadores em Araçatuba, tendo em vista a minha incompetência para falar sobre um assunto com tamanha complexidade e que abrange universalmente, com circunstâncias, casos específicos, coisas que nós precisamos nos atentar quando o meu eu, advogado, se depara com um pedido de apoio a uma moção relacionado a algo tão complexo, tão delicado, que diz respeito a vidas não só do bebê, do feto, mas também da mãe, que é o que está sendo discutido aqui. Eu sou um cristão, a título de informação, um católico praticante, feio de ouvir isso, mas é verdade, e sou pró-vida, eu defendo a vida, assim como todos os meus colegas que estão propondo essa moção de apoio, eu me identifico com todos os valores e a defesa da vida. Contudo, eu analisei, dei uma lida, e todas as vezes que eu me coloco aqui na tribuna para falar, eu sei que numa moção de apoio nós, vereadores, somos obrigados a votar, não tem como se abster, então eu preciso votar a favor ou ser contra. E dada a complexidade do tema e tendo em vista de que as minhas pesquisas me levaram a uma análise profunda de que textos, né, a própria OAB coloca como inconstitucional esse projeto, tendo em vista que a condenação da gestante, nós estamos falando sobre pena, tá? Eu não estou falando sobre o fato se aborta ou não, se o bebê morre ou não, se a mãe morre ou não, eu estou falando a pena que este projeto está impondo às mulheres que assim cometerem um aborto, sendo vítimas de estupro ou não, tá? As mulheres estupradas também respondem assim. A condenação da gestante será maior que a do estuprador.
cuja pena é de 6 a 10 anos, punindo mais a mulher que sofreu a violência do que o criminoso. Nós temos aqui algumas sustentações de que o ato vai contra os princípios da dignidade da pessoa e dos direitos humanos. Eu volto a dizer, eu sou um vereador de Araçatuba, e a minha preocupação, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser votado, não foi para analisar esse tipo de demanda, né, que a mim hoje é imposta analisar e dissertar sobre. Mas, tendo em vista de que isso, hoje, sendo discutido numa Câmara de Vereadores, não resultará e não aprovará, por mais que seja uma moção de apoio, eu acredito que esse tipo de tema, sendo discutido aqui na Câmara, cai no mesmo limbo dos votos de aplauso que nós discutimos na última sessão. Nada ineficaz será aprovado, e o nosso tempo aqui de discussão de coisas que realmente são oportunas para uma cidade que está cheia de problemas, acaba sendo prejudicada por conta de discussões que vão mais para o campo ideológico e que não vai ser resolvido numa Câmara de Vereadores aqui em Araçatuba. Eu sou pró-vida de maneira ampla, a ponto de eu ter feito uma pesquisa, e já quero misturar essa minha fala com a resposta de um requerimento. Vocês sabiam que, associado a essa temática de aborto, nós estamos lidando com alto índice de suicídio, assim como foi dito pelo meu colega Rodrigo Ataíde, e que aqui em Araçatuba, aí sim é da minha competência. Nós temos um médico psiquiatra no CAPS 3 responsável por atender 11 municípios: Auriflama, Bento de Abreu, Bilac, Guararapes, Guzolândia, Nova Castilho, Nova Lusitânia, Rubiaça, Santo Antônio da Aracanguava, por aí vai. E ele só trabalha 24 horas semanais. Será que nós estamos sendo pró-vidas no sentido amplo da palavra? Será que nós também não precisamos olhar para a vida no geral? Eu analiso isso tudo e vejo pelo âmbito técnico de proporcionalidade. Aqui eu tenho uma sustentação de uma jurista que fala sobre a questão do infanticídio, é quando a criança já nascida é morta pela mãe sob estado puerperal. A criança nasceu, a mãe vai lá e mata. A pena para essa mulher é menor do que a pena para uma mãe, seja estuprada ou não, que tem o aborto feito e responderá, se aprovado esse projeto de lei, como uma assassina, como homicídio, uma pena maior que a do estuprador. Então, olhando pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, eu concluo dizendo, lendo aqui a conclusão emitida pela OAB, que também coloca esse projeto como inconstitucional. A aprovação de um projeto que iguala o aborto ao homicídio, sem considerar as circunstâncias específicas e a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, pode resultar em uma violação sistemática dos direitos humanos e das garantias constitucionais de igualdade e não discriminação. Em suma, sob a ótica do direito constitucional e do direito internacional dos direitos humanos, a PL 1904 de 2024 é flagrantemente inconstitucional, inconvencional e ilegal. Aqui ainda dizem: haja visto que a criminalização pretendida configura gravíssima violação aos direitos humanos das mulheres e meninas conquistados ao longo da história. Eu gostaria de deixar mais uma vez claro, como católico pró-vida, eu, cristão que sou, imagino Jesus, vamos pensar, cristão, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Será que Jesus condenaria uma menina estuprada a responder de maneira muito mais drástica por um aborto do que o próprio estuprador pela violação que ele cometeu? Será que essa vítima deve responder de maneira exponencialmente maior do que o cara que ocasionou todo o drama, a violação, a situação delicada? Será que a gente está querendo ouvir a opinião dessas meninas? Será que nós estamos indo conversar com essas meninas que às vezes escondem essa gravidez durante um período indeterminado porque tem vergonha de ter sido estuprada?
Nós sabemos disso. Mulheres, meninas que são estupradas, que são assediadas, muitas vezes têm vergonha de ter passado por isso e não conta para o pai, para a mãe, dada aí a continuidade do tempo, o alongamento do tempo e no crescimento do bebê. Eu não estou aqui para falar que eu apoio o aborto, não. O Ícaro Morales não apoia o aborto, mas eu temo por essa pena. A pena que é aplicada a essas meninas e essas mulheres. A temática aqui é essa, tá, gente? O meu argumento se reduz e se resume única e exclusivamente ao meu questionamento. Essa pena é razoável? Respondam cada um para si. Vocês acham razoável? Eu não acho, porque eu, como cristão, cheio de falhas, não me sinto no direito de ser um juiz para penalizar e para condenar uma mulher que já está passando por uma situação de extrema vulnerabilidade e que, muito mais do que uma pena de anos de prisão, ela precisa de acolhimento. Nós estamos falando de vítimas de estupro. Nós não estamos falando de imagens pintadas, fundamentalistas. Nós estamos trazendo isso para a realidade do Brasil, onde a cada minuto uma mulher é estuprada ou morta nesse país. Fica aqui a justificativa do porquê é que eu não consigo. Tá? Eu peço desculpas a vocês, nós temos muitas coisas em comuns, mas nesse tema, eu mesmo sendo pró-vida, eu não consigo conceber votar para criminalizar e condenar mulheres, meninas, dessa maneira. É só por conta disso que eu vou votar contra, tá bom? Só esclarecendo que o vereador utilizou o tempo do vereador Luiz Boato, que se inscreveu para a conclusão. Doutor Luciano Perdigão, com a palavra. Eu quero complementar a fala do Ícaro. Essa discussão, eu acho que já ocorreu nesse país em 2017, no Supremo Tribunal Federal, onde, na ocasião, discutiu-se o que era a vida, em que momento a gente poderia considerar o conceito como vida, justamente por essas considerações. No Brasil, o aborto legal é feito de 3 formas: estupro, anencefalia, né? O estupro, anencefalia e risco de morte à mãe. São 3 formas. Naquela época, existia uma cientista, Mariana Zatz, que levou também a se considerar, devido aos casos de Zika vírus, os casos de microencefalia, onde o concepto ele não tinha condições de ser gerado. Então, nós estamos trazendo uma discussão a esta casa muito complexa. No Brasil, existe 1 milhão de abortos ilegais. E isso são dados subnotificados. E a cada 2 dias, em função de um aborto desse, uma mulher vai a óbito. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando criminalizar uma situação tão complexa que eu acho que não cabe, nesse momento, discussão nessa casa, porque nós temos que considerar, nós temos assuntos muito mais pertinentes. Não que eu seja a favor do aborto, não é isso. Eu me lembro que, em 2017, eu atendi no pronto-socorro municipal um infanticídio, onde a mãe matou a criança de 9 meses enforcada com cordão umbilical. Então, essa situação nos traz à tona e o que fazer com mais de 1 milhão de mulheres que tentam ou que fazem o aborto legal, na realidade, o aborto ilegal neste país. O que fazer com essa gama de mulheres que nós estamos gerando? Criminalizá-las. Então, é um assunto muito complexo e que precisa de vários setores da sociedade e que seja discutido nas alçadas mais superiores aí dos tribunais, para que a gente não possa perpetuar, eu acho que um hiato social muito gigante que existe na contemporaneidade. Trazendo a realidade de Araçatuba, a gente precisa observar que todos os dias nós atendemos menores de idade, que com queixa de fluxo menstrual alto. Doutor, eu tive um fluxo menstrual alto. Uma dessas foi um aborto. E se a gente considerar que muitas dessas meninas fizeram o aborto clandestino e passam, porque elas são orientadas, você faz o procedimento e corre para a UBS ou para o pronto-socorro, porque eles não vão saber o que aconteceu. Então,
só reforçando, não sou a favor do aborto, mas essa discussão, ela envolve muitas nuances. Eu acho que nós vivemos um momento de apregoar valores importantes na sociedade, mas nós também precisamos trazer à tona as discussões que são extremamente relevantes no contexto atual. Acho que era só isso. Me concede a parte, vereador, para não usar. Pode? Não, mas eu vou falar aqui para não... Quando a gente fala em aborto, igual vocês estão falando aqui, parece que é só o estupro, né, que as pessoas abortam. Não, para mim, ao meu ver, ficou isso. Eu tenho um filho com deficiência hoje, e se eu chegasse na situação, se fosse qualquer outra deficiência, alguém me falasse, você quer interromper a gravidez, que seu filho tem outras deficiências, além do autismo, as outras situações que o José tem comorbidades, ou você quer continuar? Eu, sem sombra de dúvidas, continuaria a minha gravidez, porque eu acho que filho é uma dádiva de Deus. Não é só estupro que é aborto, eu entendi o lado de vocês, mas a gente tem um monte de mulher irresponsável que faz sexo sem se preservar e depois quer abortar. É muito difícil a gente falar sobre isso aqui hoje, porque eu sou mãe de 2 meninos. E eu acho que a gente precisa medir um pouco o que a gente fala sobre aborto quando se fala. O que o Pugina falou aqui, para mim, até eu estou nessa monção, estou como mãe, como mulher, e eu acredito que a gente tem que ser a favor de toda e qualquer forma de vida, né? A gente defende os animais que não precisam ser defendidos, a gente defende, e por que não uma criança, um feto? A gente teve o caso daquela criança que nasceu e a mãe abandonou aí, todo mundo julgando aquela mulher, todo mundo falando um monte de coisa falaram até que eu fui no hospital invadir para roubar a criança, tá, gente? Mas é mentira. Falando tanta coisa daquela mulher que, só para concluir, tá? Daquela mulher que abandonou aquela criança. Ela fez bem? Não fez bem no que ela fez, ter deixado lá no meio da rua, dentro de uma lata de lixo. Ela poderia ter levado para adoção, mas ela não abortou. Eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto, qualquer tipo de aborto. Eu acho que a gente, quando se fala de Brasil, não tem um crimezinho pequenininho, nem um crimezão grandão. É crime, tanto o estuprador quanto quem aborta, quem tira a vida. Pela ordem. Pela ordem, vereador Ícaro. De maneira breve, eu vou novamente sustentar a minha posição pró-vida. Eu concordo com você, eu sou pró-vida, eu sou a favor da vida em quaisquer circunstâncias, em filhos especiais, enfim, tudo isso que vocês disseram. O único motivo de eu estar sustentando todo esse debate, eu acho que o debate ele é fundamental para que nós possamos entender os lados e ampliar todo o nosso entendimento, haja visto de que, volto a dizer, eu quando me elegi para vereador, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria discutir aborto, o que não é da minha competência aqui na Câmara. Eu só estou dizendo que não é a questão do bebê, não é a questão da vida, se a mãe aborta ou não, existem mulheres que são irresponsáveis. Concordo com você, tem muita gente que é sim, só que eu estou discutindo aqui a falta de razoabilidade, proporcionalidade, adequação de uma pena que, comparado ao infanticídio, ela é muito superior. Que haja visto a punição para o agressor, para o violador, para o estuprador, a mulher ela é tida como a grande vilã, porque ela paga muito mais do que o próprio estuprador. Então, eu só estou trazendo aqui a falta de proporcionalidade e ajuste técnico do projeto de lei. Não é um mérito. Eu sou pró-vida, eu sou contra o aborto, eu sou católico, eu sou cristão, eu comungo dos mesmos princípios de vocês. Eu estou trazendo aqui um olhar técnico, como jurista, como advogado, nesse sentido. Tudo bem? É isso. Pela ordem, presidente, só quero... Opa, tem alguém na minha frente. É eu. Depois o vereador Fábio e o Arlindo está inscrito. Só vou destacar que eu fiz um levantamento aqui para confirmar, e essa moção tem como objetivo de impedir o aborto livre, o aborto feito por conveniência, né, que é a gravidez fruto ali do ato sexual consentido. Então, ela não tem nada a ver para querer barrar a lei que permite que o aborto seja feito em caso de abuso sexual, a gravidez que implica um risco grave à vida, e nem aquela que compromete a saúde da mulher ou do feto, né, anencéfalo. E eu estou destacando isso que é importante, vou até ler o que está escrito lá no artigo 134, parágrafo 2, que é endossado nessa resolução.
quando diz que o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, essa moção é para quem deseja praticar o aborto livre. Eu acho que é sim algo importante da gente discutir aqui, porque o que a gente repercute nas cidades é o que chega, né, na presidência, é o que chega lá em Brasília. E hoje nós estamos aqui como vereadores, mas nós carregamos a ideia das pessoas que acreditaram em nós. E hoje eu não falo aqui somente pela população do Brasil que é contra o aborto, eu falo também da população de Araçatuba, que é a grande parte da cidade, né, grande parte das famílias. E eu estou ressaltando isso para que seja esclarecido. E muito além de palavras, esse meu combate ao aborto vai também nas minhas ações. É por isso que no ano passado, quando estive com o deputado Luiz Felipe Bragança, pedi para que ele enviasse R$450 mil destinados à parte de ginecologia e obstetrícia da cidade de Araçatuba. Uma parte para cuidar das gestantes e outra parte para combater um grande mal que tem na nossa cidade, que é a gravidez precoce, onde eu vi diversas pessoas da área da saúde me apresentaram os números que são assombrosos e o tanto que essa gravidez precoce tem refletido na saúde de diversas meninas da nossa cidade. Então, muito além de defender na base das ideias, nós também estamos propondo resoluções sólidas para que tanto as mães quanto as crianças possam estar asseguradas de alguma maneira. Então, para esclarecer de uma forma, isso diz respeito ao apoio... Opa. Só para concluir, porque o tempo já concluindo esgotou. mesmo. Isso diz a respeito do aborto feito em ocasiões consentidas, e não a esses casos que a nossa lei já prevê e já poupa também, defende as mães ali. É isso. Pela ordem, o vereador Fabres. Pela ordem, presidente. Eu só queria dizer o seguinte, até para o Ícaro, que é um cara que eu considero bastante, eu acho que, Ícaro, eu acho que é muito importante a gente discutir tudo aqui dentro. A gente está aqui como legisladores, e por mais que a gente não atinja esse tipo de lei lá em cima, uma moção, um apoio a algo, mostra o nosso posicionamento. Então, com todo respeito, assim, eu acho muito diferente mesmo disso de um voto de aplauso, com todo respeito. Eu entendi o que você quis dizer, mas de alguma forma não encaixou nessa situação, porque eu acho que essa discussão que está gerando toda, inclusive a tua, me fez repensar muita coisa, ao mesmo tempo que dessa questão de como lidar com o agressor. Se a gente tem uma pena menor, a gente está errando na pena que está menor, mas não na prevenção que a gente quer fazer através dessa moção. Então, com todo respeito, eu agradeço muito a discussão trazida pelos amigos aí, o Rodrigo, o Pugina e a Sol, porque isso tudo que a gente está discutindo aqui está sendo de baita crescimento. Inclusive, quando você falava, com todo respeito, repensei muitas vezes muitas coisas de toda essa questão do projeto. Parabéns pelo levantamento que você fez, porque tudo isso nos fez pensar, acho que fez todos pensar de alguma forma, mas eu só acho que é diferente em relação ao voto de aplauso, que é uma coisa que eu bato muito aí, porque a gente perde tempo. Eu não acho que a gente está perdendo tempo aqui, muito pelo contrário, eu acho que quando a gente fala de vida, a gente nunca está perdendo tempo. A gente precisa se debruçar a isso, porque hoje nós estamos aqui, talvez outro dia a gente esteja lá em Brasília, e nós precisamos nos posicionar e lutar sempre para a vida. E eu entendi que você não é contra a vida, contra essa questão de uma forma da pena. Pugina explicou muito bem aí a relação dessa pena em relação a essa moção. E eu agradeço aos pares por essa discussão, porque eu não acho que de uma forma ela é invasiva, mas ela é boa e está sendo muito produtiva. Muito obrigado a todos, inclusive você, Ícaro. Vereador Arlindo Araújo, com a palavra. Boa noite a todos. O assunto realmente é bastante complexo. O assunto deve ser discutido nessa casa, sim. Nós não podemos nos apequenar frente aos grandes temas. Nós somos representantes do povo. Fomos escolhidos para discutir e analisar os mais variados assuntos, até porque nós temos o direito de apoiar ou não algum projeto de lei de nível federal ou estadual. A casa é plural. Eu respeito as opiniões de todos. Mas, diante de um tema tão importante, eu não poderia me omitir
e nem de deixar de emitir a minha opinião. Até porque eu sou favorável que a gente discuta os grandes temas mesmo. Até porque também nós fomos eleitos recentemente e é importante que a população saiba exatamente como pensa cada um dos que aqui estão. A lei já prevê os abortos, quando é que pode ser feito o aborto. Já tem uma previsão. Mas, infelizmente, constantemente, você percebe alguns segmentos da sociedade que insistem em tentar ampliar essa questão de aborto. E por trás disso tem coisa muito mais grave. Eles vivem, vocês podem perceber, é matéria discutida no Supremo e estão sempre tentando ampliar essa questão do aborto. Não sossegam com os limites que ali estão. Estupro, anencefalia e risco para a mãe. Eles querem sempre ampliar. Por quê? O que é que tem por trás disso? Ideologias políticas. Você só mexe num regime político na medida em que você destrói a família e destrói a religião. É esse o fundo dessas pessoas que querem fazer isso. É grave, é importante mesmo que a gente discuta isso aqui, sim, para a população saber que as coisas não acontecem à toa. Existe um segmento da nossa sociedade que insiste em mudar o regime do nosso país. E você só vai conseguir fazer isso quando você destruir os pilares da sociedade, a religião e a família. A questão do feto, se ele tem 12 semanas ou 22, um feto com 12 semanas, ele já tem tudo aquilo que o Pugina falou, é um assassinato mesmo. Com 22, então, é um absurdo, um descalabro. Uma mulher que foi estuprada, que faça logo esse aborto nos primeiros dias. Vai esperar ficar com 8 meses para querer abortar? Então, nós precisamos realmente discutir isso. Mas tem que ter normas. Não pode deixar, porque a tendência é sempre querer deixar liberar. Vamos liberando, até virar uma balbúrdia isso aqui. Com relação à pena, tudo bem, é uma questão de se discutir. Não tem como a mulher ser penalizada mais do que o estuprador, mas esse é um detalhe. O que realmente pega é uma coisa muito mais ampla, que foi isso que eu disse aqui e que é importante que a gente discuta mesmo. Eu sou totalmente contrário ao aborto. Pela ordem. E um pela ordem no meio da minha fala também não existe. Desculpa, vereador. E outra coisa também, existe um limite de pela ordem. Porque senão, cada um pede um pela ordem, outro pede pela ordem, o outro tonto que está lá escrito para falar, não vai falar nunca, porque vira o pela ordem em exagero, vira um bate-papo. Então, também aqui na casa também tem que ter uma sequência lógica das falas, até porque senão perde o sentido, né? Mas, basicamente, o que eu queria dizer é isso, eu acho que fui bem claro, bem objetivo, dá para se entender, né? E entendo que cada um de nós aqui não pode dizer, esse assunto aí eu não vou discutir, não, eu sou só um vereadorzinho de Araçatuba, nada disso. Você é um ser pensante, você é um ser racional, você é uma pessoa que cresceu e que estudou e pode discutir os mais variados assuntos e emitir a sua opinião com clareza, com objetividade, para que cada um, inclusive, conheça os seus pensamentos, a sua maneira de agir e quais são as suas intenções ao participar da política. Obrigado. Vereador, está certo. Com relação ao pela ordem, a gente tem observado sempre 2, né, pela ordem, até que também tem um projeto do vereador Arlindo em tramitação, para reduzir o teor de ser só com relação ao requerimento em discussão. Mas a gente tem observado isso, né? Os colegas estão sempre observando isso. Vereador, acho que só para fazer uma correção, acho que ele queria pedir uma parte e se equivocou, tá? Mas vamos, então... Não, mas tudo bem, se era uma parte houve um equívoco, mas eu ainda tenho tempo, só que está agora feito a parte. Já acabou o tempo, agora vai pela ordem, então. Tá bem? Pela ordem. De qualquer maneira, eu também respeito todas as opiniões, eu acredito que eu tenha deixado muito claro o meu posicionamento, sendo pró-vida. Eu não estou querendo, de maneira nenhuma, defender a prática deliberada do aborto. Eu, de fato, quando trago os meus argumentos, justamente analisando, Rodrigo, o que você disse, da frase com que você usou, de que um crime sobre um crime. E eu retomo a dizer, se
se nós culparmos essa mulher de uma forma desproporcional, né? O Arlindo disse, a questão da pena ser maior que o estuprador é um detalhe. Arlindo, me perdoa, eu concordo em gênero, eu discordo em gênero, número e grau no seu posicionamento, porque quando você prende alguém, você tira a liberdade de uma pessoa, também é uma maneira de você indiretamente matar essa pessoa, porque você está privando ela da liberdade. Então, uma mulher responder de maneira desproporcional ou a mais que o próprio estuprador ou o homem que a violou, eu não acho minimamente razoável. Eu só estou sendo obrigado a comentar sobre uma pauta tão complexa e tão universal e que eu não tenho competência como um vereador de Araçatuba, eu não tenho essa competência para estar vindo falar sobre esse assunto. Eu acredito que todos vocês têm o direito de trazer o tema que vocês quiserem, mas a partir do momento que eu não tenho nem o direito de me abster de voto, eu tenho que votar favorável ou não, eu tenho que pelo menos justificar o meu sim ou o meu não. Então eu estou exercendo o meu direito de também falar de que eu acho que existem desgastes, assuntos que são desgastes e que de fato para a nossa cidade que está cheia de problema, não vai resolver em nada. Eu acredito que nós temos coisas muito mais importantes por Araçatuba para serem resolvidas em caráter de urgência. Vereador Arlindo, pela ordem. Agora o pela ordem é meu, porque eu fui citado nominalmente. E a questão é que, quando eu disse que era um detalhe, eu disse um detalhe dentro do contexto geral. Não estava minimizando o assunto. E também, só para contextualizar, realmente Araçatuba não pode abster de votar, até porque todo mundo foi eleito para decidir, se propôs a ser candidato, fez campanha e falou, eu vou lá e vou decidir através do voto. Então, aqui não tem abstenção. Inclusive, o autor do projeto que acabou com a abstenção do voto fui eu mesmo, justamente porque eu entendo ser nossa obrigação decidir. Se for para não decidir, se for para se abster, é melhor ficar em casa e deixar outro ser candidato. Então, foi esse o meu raciocínio na época que eu propus esse projeto, por isso que aqui não tem abstenção. Estou abrindo esse parêntese para que a população que está em casa entenda por que aqui não pode se abster e em outros lugares pode. Mas não quis minimizar a questão do detalhe da pena. Eu disse que dentro do contexto geral, dentro da complexidade da história, essa questão da pena era apenas um detalhe mesmo. Vereadora Sol do Autismo, com a palavra. Só para concluir, eu acho esse assunto super pertinente, até para a gente alertar as mulheres, né, que for vítima de violência, a estar procurando a delegacia, o médico, né, doutor, o pronto-socorro, algum lugar, para se precaver, né, não deixar chegar aos 6 meses de gestação para ir lá apresentar uma gravidez e até correr risco de vida e fazer um aborto nessa idade de gestação. Então, eu acho o assunto super pertinente, a gente precisa ter mais do poder público, locais onde essas mulheres podem estar indo e serem realmente acolhidas, né, serem ouvidas e dando solução para os problemas delas. Vereador Damião Brito, com a palavra. Esse projeto de suma importância, e aqui é um local que a gente tem que discutir, seja um assunto pequeno, seja um assunto grande, e fomos eleitos para isso. Então nós temos que discutir. Sou contra o aborto, tirando a tese questão jurídica e o aborto legal. A pior desgraceira acontece é na classe rica. O rico faz o aborto, no outro dia está trabalhando. O pobre faz o aborto, no outro dia está morrendo. Então a pior desgrameira que acontece é nessa classe social maior, que é escondida, que não passa. Não passa, isso daí não passa. Isso aí é escondido. A classe... Vai me desculpar, a classe da elite tem coisas que até o pobre ali duvida, gente. Até o pobre duvida. Na elite, pessoas, mulheres sendo espancadas, mulheres sendo estupradas. E eu falo na elite. Então, sou totalmente contra o aborto. Não estou entrando na esfera jurídica, igual o Ícaro deu a posição dele. Eu concordo na questão que ele falou jurídica e discordo na questão de falar que nós temos coisas mais importantes para discutir.
Porque isso aí é um tema importante, é um tema de discussão. E além do aborto, presidente, eu vou mais além. Tem as doenças sexualmente transmitíveis, que é o TST/AIDS. Hoje nós temos nas UBSs preservativo tanto para homem, tanto para mulher. E a AIDS, gente, o HIV que seja, está aí. Está aí. Concordo nas questões jurídicas de não deixar o feto. Imagine, a pessoa lá foi estuprada, ter que cuidar de um filho do estuprador. A mulher vai levar esse trauma para o resto da vida. Então, nas questões jurídicas já aprovadas, é uma coisa, que é o que nós não estamos discutindo aqui. É um projeto que tem meu apoio contra o aborto. Então, tem coisas importantes? Tem, mas isso daí é um tema relevante. Faço as palavras do Arlindo a minha. Se não for para me discutir algo aqui, eu ficava em casa. Essa é a realidade. Não ao aborto. O pobre faz o aborto, está morrendo. Eu falo isso com propriedade. O rico paga para fazer o aborto. Essa é a realidade. Hipocrisia isso daí. A grande sociedade, o aborto acontece. E na classe pobre, não. E vocês podem ver. É uma desigualdade, presidente, tamanha. Sou e serei sempre em favor da vida, tirando os pontos do aborto legal que está na lei. Nós não estamos aqui discutindo a lei e se a roda é redonda. Nós estamos discutindo um tema importante. Está de parabéns, vereador. Assino embaixo, 2, 3 vezes tiver de assinar, porque é relevante essa discussão. E vamos deixar claro, e vou tornar a bater, na classe dos ricos acontece coisas que até eu não vou falar Deus, que Deus sabe de tudo, até o diabo duvida, vereador Fábio. E não cabe na cabeça do cavalo, não tem como. Então tá de parabéns aí, vereador. Sou contra o aborto. E falar de questão de estuprador, tal. Estuprador, não vou, a mãe vai falar que eu estou mandando matar todo mundo. Estuprador tem que estar no lugar dele. Tem que estar no lugar dele. Vai na periferia para você ver o que acontece com o estuprador. É uma raça que tinha que exterminar. Estuprador e pedófilo. Não existe. É o que eu tinha. Gilberto Batata Mantovani se inscreveu. Senhora presidente, vereadores, vereadora, público aqui presente, realmente o tema é bastante oportuno. Quero deixar aqui a minha posição também. Estamos votando, esse é um projeto do Pugina, vereador Pugina, que dá apoio a um projeto, né, que tramita na Câmara Federal do deputado. Tem alguns pontos, Pugina, que eu não concordo desse projeto. Estou também totalmente contrário ao aborto, mas nós estamos votando aqui, é uma moção de apoio, dizendo a Câmara de Araçatuba apoia ou não apoia o projeto que está em tramitação no governo federal, lá na casa no Congresso, na Câmara Federal. Esse é um ponto muito complexo. Ouvi aqui a questão do Ícaro, ouvi também a questão do Pugina, os outros vereadores que falaram aqui comigo. E nesse projeto, nessa moção de apoio, eu vou votar contra essa moção de apoio, porque discordo de alguns pontos do projeto, Pugina, com todo o respeito a Vossa Excelência, eu discordo de alguns pontos do projeto e eu voto contra. E sou totalmente contrário a aborto, deixar bem claro, sou também pela vida, né, para que as pessoas tenham esse direito. Mas tem alguns pontos no projeto de moção de apoio que eu não concordo. Com a palavra, o vereador Ideto Ronda. Boa noite a todos. Parabéns, Pugina. Eu também sou totalmente a favor da vida. Eu acho que quando
se o feto já está lá, já está se criando, o corpo já está se criando a vida, não temos direito de tirar essa vida, né? Então, eu sou totalmente a favor dessa moção que você fez e eu estou aí para apoiar você, tá bom? Pela palavra. Pela ordem, pode falar, vereador. É o seguinte, eu acho que o Damião falou muito corretamente aqui e vale a pena frisar o que ele falou. Ele falou que existe uma diferença entre o aborto feito por uma classe social mais privilegiada, que realmente procuram clínicas especializadas, ainda que clandestinas, e diferente daqueles onde meninas são submetidas a elas mesmas, com agulha de crochê, medicamentos que são abortivos caseiros e que acabam parando em pronto-socorro sob o risco de vida. Então, essa lei, ela é realmente, sim, importante ser discutida. Eu vejo isso de uma importância muito grande. Mas, acima de tudo, neste país, nós tentamos criar uma série de mecanismos quando nós não conseguimos resolver problemas importantes, como as questões sociais. Exemplo, abre-se neste país mais faculdade de medicina do que existe na Índia. E o que nós estamos tentando fazer? Criarmos lá no final uma prova que seja igual ao da ordem. Por quê? Porque nós não conseguimos hoje criar cursos de medicina que sejam de forma adequada, que realmente respondam à sociedade. Então, nós temos que hoje pensar no seguinte: o que fazermos, então, com 1 milhão de meninas que todos os dias vão procurar e vão fazer o aborto ilegal? Então, essa é uma questão para ser discutida, que você trouxe à tona. Então, nós precisamos, sim, de uma resposta realmente à altura. O que fazer com essas meninas que estão submetidas a uma classe social menos favorecida e cuja concepção vai ser resolvida com um aborto de forma bem clandestina e ilegal? Acho que era isso. Com a palavra, o vereador Denilson Pistério. Presidente, entendi todo o respeito ao projeto do vereador Pugina, ouvi bem as falas do vereador Ícaro, do doutor Luciano Perdigão, né, do Damião Brito e dos outros mais vereadores, e o projeto ele é amplo, e eu acho que essa casa tem que discutir sim o projeto também, só que para votar tem que ter o debate, e por isso que eu sou a favor do debate, que tem que discutir nessa casa sim, mas nesse momento eu vou votar contra o projeto do colega, porque eu acredito que tem que ser mais discutido. Lá em cima, no Congresso, já estão discutindo esse projeto. Tem pessoas, sim, talvez mais experientes lá, que são estudados nesses casos, para poder falar. Então, eu prefiro votar agora, nesse exato momento, contra o projeto e deixar para as pessoas mais entendidas discutir para ser votado lá em cima. Obrigado, presidente. Concluímos, assim, a discussão do projeto e ele está em votação. Votação simbólica. O projeto está em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. De votação. Aprovado. Verificação de votação. Verificação de votação. A verificação de votação nós vamos fazer pelo sistema eletrônico. Só justificando que nesses projetos a presidência não vota, em razão do quórum. Vereador Dr. Perdigão. Já votou? Votou, está aqui. Tá. Fábio, que não está. Fábio saiu. Bom, de qualquer forma, gente, nós estamos com o projeto aprovado, a moção aprovada, né? Vereador, antes de concluir a votação, temos ainda o voto do vereador Fernando Fabres.
Portanto, aprovado com 10 votos e 4 votos contrários. Eu gostaria de pedir justificativa de voto, senhora presidente. Justificativa de voto solicitada pelo vereador Ícaro. Eu digo por mim e digo por todos aqueles que votaram contra por uma questão técnica, né? Nenhum de nós que votou contra neste projeto, nessa moção de apoio, votou porque é a favor do aborto, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro. Eu sou contra o aborto, eu sou pró-vida, os meus princípios são muito parecidos com o da maioria aqui. O único fato de eu ter votado contra é na questão técnica da penalização das mulheres que cometem esse aborto. Eu acredito que não dá para generalizar, é um tema muito complexo e eu não sei quem dos meus colegas aqui disse, mas concordo plenamente, é algo que em outras instâncias, para pessoas que talvez tenham um tempo maior para debate, em locais onde ofereçam também portas para que o público, para que a classe médica venha, se exponha, coloque os argumentos para que aí sim nós possamos ter de fato certeza daquilo que a gente está votando, aí sim eu concordo, mas quando eu trago uma temática tão complexa como essa para uma Câmara de Vereadores em Araçatuba, eu acredito que muitas vezes nós possamos nos enganar ou talvez fazer ponderações que não são verdade, né? Eu recebi aqui a devolutiva de 2 colegas vereadores de que eu não sou a favor do estuprador e eu não sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Eu também. Eu sou contra o estuprador, eu sou contra o aborto, eu sou pró-vida. Mas a questão aqui, o motivo de eu estar falando tudo isso, viu, João Pedro, é pela questão técnica, de verdade. É pensando na mulher. Papa Francisco fala, não se apaga fogo com mais fogo. Nós precisamos analisar isso daqui de uma maneira com mais atenção e tenho certeza de que ausentes competentes, né, que estão acima da Câmara Municipal, isso vai ser feito e seja feita a vontade de Deus no final das contas. Tá bom? É isso. Portanto, justificativa de voto, concluída presidente. Justificativa de voto, vereador Luiz Boato. Eu quero apenas dizer, né, e justificar o meu voto, então, porque a moção, né, no caso aqui, uma moção de apoio, é um direito do vereador, né, propor, assim como moção de repúdio, por exemplo, a um determinado projeto. Votei a favor porque eu sou contra, por exemplo, a gente impedir um vereador de se manifestar, né, dentro da legalidade do instrumento aqui da Câmara. Tá? Nós não estamos discutindo aqui se essa Câmara vai votar a favor ou contra, se a cidade vai permitir, né, ou enfim, legalizar o aborto aqui. A discussão é em torno de um documento que o vereador está propondo. Então, só para justificar mesmo o meu voto, eu acho que cada vereador aqui tem o direito de se manifestar. Né? Aqueles que não forem favoráveis, aqueles que forem contrários, têm direito de fazer uma moção de repúdio, inclusive. Entendeu? E pode ser feito aqui na sessão também, moção de repúdio ao projeto tal do que a gente está votando aqui hoje, então. Entendeu? Só para esclarecer, porque essa discussão, assim, não é uma discussão que se faz no município, né? É uma discussão que é feita lá no governo federal, é feito com os deputados. Nada vai mudar, entendeu? Com a gente votando a favor ou contra essa moção. Nós não estamos votando um projeto. Eu ouvi aqui atentamente alguns vereadores falando, eu sou contra esse projeto, né? Eu vou votar contra o projeto. Nós não estamos votando contra e nem a favor do projeto, né? O vereador Pugina, né? Ele não está apresentando um projeto e a gente está aqui discutindo um projeto. Ele está querendo fazer uma manifestação, né, em apoio ao projeto que está tramitando lá em Brasília. Entendeu? E é direito do vereador, assim como nós também temos que votar, requerimento de informação, que eu sou contra, presidente. Eu sou contra essa casa ter que votar requerimento de informação. É a mesma coisa. Então, a gente quiser saber uma informação oficial do governo, da administração, a gente tem que convencer a maioria dos vereadores aqui para votar a favor. É errado isso aí, eu acho errado. Entendeu? Eu acho que é direito do vereador, é instrumento nosso, o requerimento de informação, assim como a moção de apoio ou moção de repúdio. Mas, infelizmente, tem que passar por votação aqui. Entendeu? Então, eu só queria esclarecer isso daí, porque fica uma situação, eu estou sendo cobrado aqui também, né? Como é que o vereador vai se posicionar com a votação do projeto? Gente, não é projeto. Né? Eu só queria esclarecer isso daí. Eu voto a favor, porque eu não vou votar contra a manifestação de um vereador. Somente isso. Então o vereador tem direito de manifestar apoio ou repúdio a um determinado projeto. No caso aqui, o vereador Pugina está querendo apoiar o projeto lá em tramitação em Brasília. Então ele tem direito.
Não é verdade? Então, eu só queria esclarecer isso, presidente. Né? Pela Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. De maneira breve, então, é que assim, já que houve esse esclarecimento por parte do vereador Boato, se de fato for só pela aprovação, para que essa moção alcance outras instâncias, eu teria votado a favor. Eu acho que é um vamos liberar. Só que eu acredito que, a título de sociedade, quando eu voto a favor de um projeto de moção que diz ou fala sobre algo que eu não concordo na questão material do assunto... Está concluído. Você concorda que talvez a sociedade vai entender de que eu concordo com o objeto a ser tratado? Então, eu não estou aqui dizendo de que eu estou contra o fato dele se manifestar ou contra o fato dele querer fazer com que essa moção chegue em outras instâncias. Não é à toa que está indo, fico feliz por ele, acredito que isso, né, você ficou feliz, né, porque aprovou, mas eu entendo que quando nós aqui dessa casa somos sujeitos, né, a votar, se posicionar com pautas complexas dessa que eu, Ícaro, não tenho competência para falar sobre. Eu não tive tempo, eu não tive como entender melhor essa situação. Eu acabo me colocando em uma situação difícil, né? Difícil, porque é um tema muito complexo a ser tratado. Então, não é sobre o fato de passar ou não. A questão é sobre a materialidade do projeto, sobre o que ele trata. Agora, se a gente for votar projetos de moção só para passar, então eu acho que não precisa nem discutir. Passa, né? Já que é assim... Então, é tipo um correio para fazer chegar lá longe. Então, tudo bem. É nesse sentido que eu disse. Justificativa de voto, presidente. Pela ordem, quem está pedindo? Vereadora Sol está pedindo? Sou eu. Vereador Damião. Quer pedir, pode falar só. Presidente, Pugina, eu falei para você, com todo respeito, o voto de moção de apoio. Eu não poderia votar a favor, porque se eu votasse a favor, eu estaria votando a favor do projeto lá em Brasília. Então, é isso que eu quis dizer. Agora, a questão que tem que ser debatida aqui, sim, tem que ser debatida, claro, porque nós temos pensamento diverso, como foi votado aqui, não sei quantos votos que deu, mas uma parte votou a favor, outra votou contra, e eu sou pró-vida. Né? Eu sou a favor da vida. A gente anda pela cidade, aí você vê várias pessoas aí. Ontem mesmo, lá na Alvorada, uma pessoa lá caída, foi socorrida, né? Uma pessoa que usava droga. Aqui na cidade, aqui no centro, você vê bastante pessoas caídas e jogadas, bêbado, drogado, e muitas vezes as pessoas ignoram, passam por cima, e ninguém liga para aquela pessoa. Então, é isso que eu quis dizer. Então, tem que ser debatido, tem pessoas mais competentes, pessoas mais estudadas para discutir o projeto. Então, é isso que eu quis dizer. Obrigado, presidente. Vereadora Sol, pela ordem. Votei a favor da moção, votaria 3 vezes, como diz o Damião, e eu, como mulher negra de periferia, sou totalmente contra o aborto. Se fosse um projeto de lei, votaria contra o aborto. Concluído toda a votação e justificativa, vamos